Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora. Hoje eu vou falar um pouco da relação da psicologia com as outras disciplinas. Eu vou falar hoje especificamente da relação da psicologia com as artes, com a política e com a educação. Uma vez uma amiga falou para mim, eu estava começando esse canal no YouTube e o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo em colaboração ao que a Comissão Arns estava pedindo em relação ao aniversário da ditadura. E eu falei um pouco da história do Brasil e tudo mais, e depois eu fiz uma sequência de 6 vídeos falando só de psicologia. E a minha amiga falou: é melhor você falar só de psicologia. Então vamos pensar um pouco o que é psicologia. A psicologia é o autoconhecimento. Eu, por acaso, sou especialista em terapia de casal, família e comunidade. Então, tenho o autoconhecimento individual, tenho o autoconhecimento da relação do casal, o autoconhecimento das relações familiares, o autoconhecimento de uma comunidade. E o que faz parte do autoconhecimento? A gente saber quais são os nossos valores, os nossos critérios para a gente fazer as escolhas que nos são possíveis no contexto fático que a gente vive, a gente escolhe na nossa vida fática, no que está acontecendo ali no nosso contexto. Não posso escolher entre qualquer coisa que eu queira, embora todo ser humano seja obrigado a fazer escolha, querendo ou não querendo, uma omissão é uma escolha, a gente só pode escolher ali dentro daquilo que está delimitado. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Então a gente conhecer a sociedade que a gente vive e conhecer qual é a nossa, como que a gente se posiciona em relação àquela sociedade, faz muito parte do nosso conhecimento. A psicoterapia não é uma coisa isolada do mundo, dentro de uma bolha, naquele conforto do consultório do meu psicólogo, com com aquela música na recepção, com aquele café ou com aquela água. Não, a psicoterapia acontece dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de um país, dentro do globo terrestre, dentro do mundo que tem X ou Y características. E faz parte do nosso autoconhecimento saber como que a gente se relaciona também com o mundo. Né? Numa terapia, a gente vê como a gente se relaciona com a gente, como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com o mundo, aquele mundo que a gente vive, aquele mundo onde a gente só existe no mundo. E o mundo só existe para os homens. Os homens que têm a linguagem, que nomeiam as coisas, que costuram os fatos e transformam aquilo numa história. Né? Então a gente está totalmente inserido. Eu não tenho como estar fora do mundo. Mesmo que eu me isole do mundo, eu estou isolado em relação àquele mundo e aquelas pessoas. Na nossa sociedade, no Brasil especificamente, nós temos uma tradição de ditadura. Muitas pessoas, inclusive eu, nós crescemos na época da ditadura. Então, não faz parte a gente conversar sobre política. Existem alguns meios e que isso é falta de educação quase, você falar sobre política. E não existe sociedade democrática se a gente não fala sobre política. Qualquer pessoa. Eu, por exemplo, tenho muita vivência em Portugal, porque é um país que eu tenho meu diploma também validado por Portugal, eu faço oficinas autobiográficas, que um dia eu vou contar aqui, eu faço em Portugal, eu convivo muito com psicólogo, é ambiente educacional lá, né? Universidade, enfim. E lá é comum as pessoas falarem de política, de arte, de psicologia, de educação, não são assuntos tabus. Né? Lógico que não estou falando que em todos os ambientes isso é regra, mas não é tabu. E aqui no Brasil é tabu, e isso tem um histórico. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, ah, não vamos falar de política, ela está tomando uma posição autoritária e censora, embora ela não saiba. Ela pode não achar que ela está fazendo aquilo, mas para nós que estudamos tudo isso, a gente olha e fala: essa pessoa não consegue conversar sobre isso. E não existe uma democracia no mundo que seja consistente e participativa se a gente não falar muito sobre política, se a gente não conseguir debater ideias sem se agredir, se a gente não conseguir reconhecer a existência do outro, mesmo que a gente discorde daquele outro. Então, nesse sentido, a democracia é um sistema muito trabalhoso, porque ela exige cidadãos bem informados, participativos, que saibam a história do país, que saibam quem são,
Se eu sou fascista e não sei que eu sou fascista, nem sei o que é fascismo, eu posso votar em alguém que não necessariamente eu concorde. Eu voto ignorando aquilo tudo que eu deveria ter conhecimento para votar, né? Então, é, isso tudo é muito parte do autoconhecimento, né? As democracias de hoje em dia não são como a democracia da Grécia Antiga, a ditadura, entre aspas, da maioria. A maioria escolhe, aí são democracias inclusivas hoje em dia, que tem a participação de todos, né? E isso é importante também, eu usei o termo maioria, é muito dito assim, as minorias e as maiorias, como se minoria é um termo infeliz, é um termo acadêmico infeliz, como se minoria fosse minoria numérica. Quando a gente diz minoria, não é minoria numérica, minoria são os grupos que foram oprimidos historicamente, na história da humanidade, que são os grupos que foram escravizados e os grupos que foram oprimidos sem ser escravizados, mas que não tinham direitos civis também, como os escravizados, que são as mulheres. Então, só que em maioria, são em número, em termos numéricos, as minorias são maioria, tá certo? Então, quando a gente fala assim, as minorias, os negros e as mulheres, por exemplo, em termos numéricos, essas minorias, que são chamadas de minoria porque foram oprimidos historicamente, são maioria em termo numérico, né? E a maioria, que é dito que seria os homens brancos, heterossexuais e etc., não necessariamente são maioria numérica. Então, eu acho que a política, você saber como que você se coloca politicamente, é parte fundamental do autoconhecimento, e nesse sentido é parte fundamental da psicologia, né? Quer dizer, eu posso ser de uma linha que eu nem sei que linha é, porque eu tenho total desconhecimento. Ultimamente, de uns anos para cá, quando começou essa polarização no Brasil, várias vezes eu fui chamada de comunista e de petista sem ser nenhuma coisa nem outra. E eu comecei a observar, até tem um estudo do Norberto Bobbio sobre isso, comecei a observar que todos os princípios que eram da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um pacto civilizatório entre as nações, foi abraçado pelos grupos mais à esquerda. Então começou a ser uma acusação você querer ser civilizado e você querer igualdade para todas as pessoas, quase como se fosse um crime, né? E a gente começou a começou a esclarecer para a gente que as pessoas mais vinculadas ao liberalismo tinham uma ideia de que a hierarquia das sociedades era algo natural, não algo construído socialmente. Então tem muito campo por aí, talvez a gente possa falar mais. Em relação às artes é tudo aquilo que dá a identidade cultural de um país. Então, por exemplo, o Brasil, que é um país formado por várias etnias, várias culturas, essas várias etnias, a música, o cinema, o teatro, a nossa identidade é formada por essas manifestações culturais e artísticas, como qualquer outro país, mas no nosso caso tem essa diversidade toda por causa desses povos que vivem aqui. Se você bane a cultura, como acontece mais ou menos nesse governo, no governo passado eles já eliminaram o Ministério da Cultura, se transformou numa secretaria. Se você bane a cultura, você bane as artes, você bane a identidade de um povo. E nas artes há também uma possibilidade da gente se educar, da gente enxergar coisas, da gente meditar, da gente refletir, dizer eu gosto disso, eu não gosto por isso, eu gosto por aquilo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, uma exposição, um filme, seja o que for. E fora isso, muitas vezes é dito que, por exemplo, estão dando subsídio para as artes. Então tem coisas que estão na nossa Constituição, que são feitas no mundo todo, em vários países, mas as pessoas encaram aquilo como uma ação de esquerda protetiva, esquecendo que todas as artes são indústrias
que geram empregos, geram impostos, geram divisas para o país. Então, isso também é uma forma de autoconhecimento. Como eu me coloco em relação à identidade cultural do meu país, à diversidade cultural do meu país. Como eu me coloco em relação às artes. Eu tenho sensibilidade para ouvir uma música, para ler um livro, ou eu acho que o ser humano é razão pura? Porque não existe isso. A gente primeiro tem uma disponibilidade afetiva sobre qualquer coisa. Eu entro num velório, eu já sei que aquilo é um velório, não é um bar. E eu vou ter uma sensação daquilo. Depois eu vou racionalizar. Eu entro no meu ambiente de trabalho, eu já sei que aquele é o meu ambiente de trabalho, eu já vou ter uma sensação daquilo. E assim por diante. Em relação à educação, também tem tudo a ver com autoconhecimento. Quer dizer, o que é a educação para mim? É uma coisa elitizada que é para alguns e não é para outros? O que eu acho importante ser ensinado na educação? A história do conhecimento, a história das ciências, como que as disciplinas humanas foram divididas? Ou o que eu acho certo ensinar? Uma diretriz só? Ou eu acho que é certo contestar uma diretriz, ou eu acho que é importante que os alunos aprendam a pensar por si, e para isso eu vou dar vários elementos, sempre baseados em fatos reais, em documentos. O que são fatos reais? Fatos que podem ser documentados. Então, a minha posição diante do que é educação e para quem ela deve servir, quer dizer, a quem ela deve atingir, também é uma forma de eu me autoconhecer. Como que eu me coloco na sociedade que eu vivo? Eu quero coisas só para mim, ou só para o meu grupo social, ou eu penso como nação? Isso tudo é psicologia, isso faz parte do autoconhecimento. E como eu já disse em outro vídeo, as disciplinas, a medicina, a filosofia, a política, elas foram divididas ao longo da história do conhecimento, porque cada uma delas foi tendo muito conhecimento e foi criando com isso a figura dos especialistas. Foram surgindo novas profissões como a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, mas na prática, na vida social, no nosso contexto cotidiano, tudo isso está junto. Essas disciplinas todas estão juntas. Por isso, a necessidade tão grande de ações multidisciplinares e interdisciplinares. E o nosso autoconhecimento passa por tudo isso. Qual é a nossa posição no mundo? Como eu me coloco no mundo? Eu me coloco como superior? Eu me coloco como mais um brasileiro? De que forma eu colaboro para a sociedade? Ou eu só penso em ganhar o meu dinheiro e se eu estiver bem, tudo certo? Isso tudo é psicologia, isso tudo faz parte do autoconhecimento. Se você quiser comentar esse vídeo, quiser perguntar, quiser criticar, você pode entrar pelo canal do YouTube. Obrigada para quem ouviu até agora e até o próximo vídeo. Tchau!